Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Aula 6, módulo 1, nossa agenda. Hoje falaremos sobre as strings. Strings são estruturas de dados em Python. Também existem nas outras linguagens, mas no Python tem algumas particularidades e nós vamos conhecer hoje. Faz parte da classe str, ou seja, da classe própria para lidar com as strings, os caracteres, os números, os símbolos, espaço em branco, o enter, tudo que você colocar dentro de um bloco de texto é uma string. Bom, é uma série de caracteres, tudo que você põe entre aspas é considerado uma string em Python. E você pode usar aspas simples ou as duplas, né, em torno de suas strings. Ou seja, isso aqui, por exemplo, é uma string e isso aqui é também uma string. Veja nesse primeiro exemplo aqui, ó. Você pode abrir, né, abra uma aba do seu lado aí, ou importe o arquivo para o computador, né, para que você possa praticar, é importante isso. Mas abra uma nova aba aí no seu Google Colab e vá praticando, tá bom? No segundo módulo, ou no finalzinho desse módulo, vamos usar uma IDE, o Visual Studio, e aí ficará mais fácil até para você desenvolver coisas maiores. Mas por enquanto o Colab nos ajuda, nos atende, ok? Então vamos lá. Eu tenho uma variável chamada casa e eu atribuí uma string, minha casa de morada. É um exemplo. Para imprimir, basta chamar o objeto. Lembrando que em Python tudo é objeto. Então casa agora é um objeto. De que tipo? Se eu dar uma paradinha aqui, ó, olha só. Se eu dar uma paradinha aqui, ele vai falar para mim, ó, é uma string, ó, str é o objeto, o nome dele é casa e o conteúdo é minha casa de morada. É um objeto do tipo str. Posso até aumentar aqui, ó, tá vendo? Ó? Vou até parar aqui, isso. É uma variável ou um objeto do tipo str. Para imprimir, para trazer esse objeto, basta dar um print e o nome dele. O resultado é minha casa de morada. Eu posso concatenar strings, né? Também é muito usado, já vimos isso na aula anterior. A é igual a casa, B é igual a de oração. Veja que tem um espaço aqui, ó. O espaço também é um string, não esqueça disso. E uma C agora. A C é igual a mais B. Quando eu imprimir, dar um print C, vai trazer casa de oração. Por ser um objeto, ela vem com funções built-in ou funções internas. Então, por exemplo, se eu quiser saber o tamanho em posições desta variável casa, eu chamo a função len, que vem de length, quer dizer tamanho. Ele vai dizer, ó, essa variável, essa posição aqui tem 20 posições. Só lembrando que no Python, a indexação, a contagem das posições começa com o 0. Então nós veremos isso aqui, tá? Muito breve. Veja que a expressão casa, né, que é lá em cima a variável, considerando os espaços que nós demos, já que todos os espaços são considerados um caractere, é importante você saber disso também. Quando eu peço o tamanho dessa string, ele me dá 20 posições, ok? Eu posso alterar a primeira letra para maiúscula, então eu vou chamar a função capitalize. Como que é uma função do Python? Quando eu colocar aqui um ponto, ele vai me trazer todas as funções deste objeto. Eu tenho a count, a format, que a gente vai usar bastante, a find, que é para localizar alguma coisa, a exalnum, para testar se tem numéricos lá, o exalalpha, se tem alfa numérico junto, se é um decimal. Tudo isso aqui são métodos internos, funções built-in do Python. Por que isso? Eu não preciso importar nada, né? Não preciso trazer nada para poder usar. Quando eu instalo o Python, já vem no pacote, ok? Então eu tenho aqui outra, eu tenho o count. O que o count faz? Ele conta quantas vezes aquele caractere está na string. Então, por exemplo, lá em cima, ó, no casa.count,
lá em cima, ó o caso aqui. Quantas vezes tem o caractere A? Eu rodo aqui, ele fala, lá tem 5 vezes a mesma letra, tá? O mesmo caractere. É importante a gente entender isso. 5 vezes o mesmo caractere. Eu posso fatiar uma string. Como? Eu dou um split. Como assim? Se ele tem apenas uma frase, quando eu usar o split, muito usado isso para você quebrar uma string em várias partes, eu formei agora, tá vendo que está minha, entre aspas, vírgula, casa, entre aspas, de, entre aspas, e morada, entre aspas. Onde ela achou um espaço ali em cima na variável, ó, tá vendo? Casa, espaço, de, espaço, oração, espaço, ele criou uma lista, né? Inclusive é um assunto na nossa próxima aula, uma lista que era apenas uma palavra, virou um conjunto agora. Eu posso perguntar, quantos objetos tem nessa lista? Tá vendo que eu criei uma variável nova chamada lista, atribuí o valor de igual, escrevi o nome da variável, a casa atual. Então, esse conteúdo aqui foi para o lista. E agora o lista é um novo objeto, tá vendo? Que agora tem 4. 4 o quê? 4 itens, ó. 0, 1, 2, 3. Ou seja, 4 posições começando com o 0. Eu posso usar o upper. O upper, ele simplesmente vai converter todo o conteúdo para maiúsculo. Então, lá em cima estava minha casa de morada, minúsculo. Agora está todo em maiúsculo. Isso também é interessante. Eu posso trazer tudo para minúsculo. Por exemplo, eu tenho uma frase e agora, quando eu usar o lower, ponto lower, traz para minúsculo. Veja que é interessante que os métodos, as funções internas, elas sempre têm um abre e fecha parêntese. Vocês vão se acostumar com isso, tá? Não estranhe não. Eu posso remover os espaços em branco. Eu tenho espaço em branco aqui e tenho espaço em branco aqui. Isso é usado quando a pessoa vai digitar uma senha, quando a pessoa quer que ela coloque uma palavra, por exemplo, sair, para encerrar o programa. Você dá um ponto strip e ele vai remover aquele espaço em branco da variável. Observe que primeiro, ó, eu estou imprimindo ela normal. Tá? Bem-vindo com espaço. Mas depois do strip, fica só bem-vindo, ó, sem espaço à direita nem à esquerda. Limpinha. Por ser uma string, né, todo objeto do tipo str, ele é uma string. E por ser string, eu posso fazer o que nós chamamos de slice. O que é o slice? É o fatiamento de uma string. Preste atenção aqui, ó. Eu tenho essa frase, casa de oração. O Python, ele sempre começa com 0 na contagem dos índices. Não esqueça disso, tá? E o índice que você chamou será exclusivo, ou seja, menos ele. Eu vou explicar melhor isso aqui, ó. Exemplo, frase é igual casa de oração. A palavra casa vai do 0, 1, 2, 3. Acabou casa. O 4, tá vendo? O 4 seria o espaço em branco, que está aqui, ó. Ok? Que está aqui. Então, se eu chamar exclusivamente até o índice 4, então vai ser 4 menos 1. Se eu colocar assim, ó, frase, abre e fecho o colchete, começa com a posição 0, coloca 2 pontos, como se fosse no Excel, até o 4. Ele vai pegar 0, 1, 2, 3. Por quê? É o 4 menos 1. O que é que ele traz para mim? Apenas a palavra casa. Veja que se eu colocar do 0 até o 5, aí é diferente. Porque ele vai trazer o espaço em branco. Tá vendo aqui, ó? Eu quero pegar até a posição 7. De novo, casa de oração. O espaço em branco é uma posição. O 7 termina onde? No espaço do D para o O. Então, o frase, os 2 pontos, significa comece aqui, vá até o 7. Ou seja, então ele vai pegar 7 posições, 7 menos 1, e vai me trazer. Já que o 7 é exclusivo, então é 7 menos 1.
casa de. Eu posso também colocar uma posição e os 2 pontos. Então ele vai da 8 em diante. Observe isso aqui, ó. Eu tenho 14 índices. Ele vai do 0 ao 13, então dá 14. Ok? Não pode esquecer disso. Frase do 8, 2 pontos. Então ele vai a partir da posição 8, tá aqui, ó. Posição 8, ok? Até o final. Terminou em oração. Daqui para cá. Eu posso chamar apenas uma posição. Frase na posição 10. Ou seja, desse objeto chamado frase, como uma lista, já que na verdade é uma lista de caracteres, eu trago o índice 10. Ele me traz o A. Eu também posso cortar pedaço de trás para frente. Isso é interessante também no Python. Não estranhe isso, mas você vai usar muito, principalmente quando vai trabalhar com ciência de dados. Um dia você vai querer mexer com isso e você vai precisar muito desse fatiamento. Na hora que você vai fatiar o seu programa, cortar um pedaço, tirar apenas o mês, tirar apenas o ano, apenas o dia, isso é um slice, tá bom? Vai usar muito esse processo. Frase, 2 pontos, menos 3. O que ele faz? Ele vai até o final, isso é os 2 pontos, e dou menos 3. Então ele vai cortar da direita para a esquerda, fica casa de hora. O cedilha, o A e o O some daqui. Eu posso também imprimir as últimas posições. Como? Se eu colocar só 2 pontos, ele me traz tudo. Frase, 2 pontos, 2 pontos, me traz tudo. Agora, olha essa posição aqui. Se eu colocar 2 pontos, menos 1, o Python entende que você quer inverter toda a string. Olha como é que fica de trás para frente. Casa de oração. De trás para frente. Se você pegar um texto inteiro e fizer isso, ele inverte toda a string. Ok, pessoal? As strings é um processo lento, você vai aprender devagar, mas é muito útil. Você vai treinar isso aqui, tá bom? Eu vou fazer alguns exercícios, é interessante fazer isso. Colocar como PDF para você baixar e você treinar no seu computador ou no seu celular, tá? Já que o Colab permite fazer isso, para você pegar a prática, né? Pegar a prática. Faltou um Tzinho aqui. Ok, pessoal? É isso aí. Vamos continuar com o nosso curso. Grande abraço. Fica na Santa Paz.